Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a norma regulamentadora 32. Eu sou a professora Sandra Tardelli e abordaremos um assunto de bastante interesse para os profissionais da área da saúde neste momento. A norma regulamentadora 32 é específica para os profissionais que atuam na área de saúde. Ela foi publicada em 16 de novembro de 2005, com prazos de adequação para diferentes itens que a compõem. Todos esses itens já se encontram em vigor desde 2010. Contudo, alguns pontos merecem explicações para aprimorar o conhecimento dos profissionais na área de saúde. A norma regulamentadora 32 descreve que é necessário que qualquer trabalhador ligado à área médico-hospitalar receba treinamento específico obrigatório para saber e conhecer os riscos a que estão submetidos. Assim, esta norma estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança para a saúde dos trabalhadores em serviço de saúde. A norma regulamentadora 32 ainda recomenda, para cada situação de risco, a adoção de medidas preventivas, ou seja, o uso da precaução padrão. A precaução padrão resume-se na utilização de técnicas ou equipamentos para evitar a contaminação do meio hospitalar, do cliente e da equipe multiprofissional durante a execução de qualquer cuidado realizado nos serviços. Vejamos a seguir a indicação de cada uma delas. A precaução padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente de suspeita ou não de infecções. Ou seja, qualquer paciente que receba o cuidado dentro das áreas médico-hospitalares, o profissional da saúde que entre em contato e cuide deste paciente deve higienizar as mãos na técnica correta, sendo que a mais preconizada nos serviços é a técnica preconizada pela Anvisa. Devem ainda usar avental de tecido não tecido, TNT, e luvas de látex. Ainda compondo a precaução padrão, preconiza-se o uso de máscaras com filtros e de óculos de proteção individual. O óculos é lavável e reutilizável, uma vez que é composto por fibra de acrílico. Temos ainda, dentro das precauções, o descarte correto do material pérfuro cortante, de forma que evite a contaminação do profissional, do ambiente e do paciente. A higiene das mãos, segundo a técnica da Anvisa e atendendo à precaução padrão, deve ser feita no passo a passo, possibilitando que cada segmento, que cada área da mão seja lavada intensamente na busca de se remover os micro-organismos patogênicos ou não. A higiene das mãos deve ser iniciada com a abertura da torneira, que pode ser aberta com o cotovelo ou com a mão. Devemos a seguir pegar sabão na região palmar e iniciar a fricção das mãos, ensaboando bem a região palmar. Em seguida, os dedos são entreabertos, possibilitando a lavagem entre os dedos, e a seguir é feita uma posição de concha, uma mão encaixando-se na outra, possibilitando a lavagem dos espaços interdigitais, bem como do leito ungueal. A seguir, os polegares são higienizados, lembrando que sempre se lava uma mão e, na sequência, a outra, executando a mesma técnica. Após a lavagem dos polegares, se faz a higienização
higiene dos dígitos digitais e do leito ungueal de cada mão, seguindo para o punho. Em seguida, a torneira deve ser reaberta e a mão deve ser enxaguada exatamente até onde ela foi ensaboada. Após o enxágue das mãos, esta deve ser seca, de forma que não haja contaminação. A higiene das mãos também pode ocorrer com o uso de álcool gel. Lembrando que sempre se preconiza higienizar a mão com água e sabão uma vez e 3 ou 4 vezes o uso do álcool gel, repetindo na 4ª ou 5ª vez a água e sabão. O álcool gel temos o mesmo segmento. A higiene das mãos com álcool gel, primeiro se coloca na região palmar o álcool gel em quantidade adequada para a higiene das mãos. Começa-se o esfregaço com a região palmar, em seguida os dedos são entreabertos para possibilitar a higiene entre os espaços, a seguir a mão é encaixada no formato de concha, higienizando o dorso de cada dedo, bem como os dígitos digitais e o leito ungueal. A seguir, nós temos a higiene dos polegares, depois dos dígitos digitais e leito ungueal e punho. O que não temos nesta técnica? Apenas o uso do papel para secagem, uma vez que o álcool é um produto volátil e neste passo 9 a sua mão já deve estar seca. Dentro das precauções padrão, como já mencionado, nós temos que higienizar as mãos antes e após o contato com qualquer paciente, usar óculos, máscara cirúrgica e avental, sempre que houver risco de contato com sangue ou outras secreções, e temos que descartar o material perfuro-cortante corretamente. Contudo, nós temos ainda a inserção de alguns pontos importantes, nos precavendo de contaminações com alguns tipos de fluido. No caso aqui, falamos da precaução para doenças que nos contaminam ou podem contaminar o profissional por aerosóis. Nesta situação, nós devemos higienizar as mãos antes e após qualquer cuidado. O profissional deve fazer uso da máscara N95, que é uma máscara de maior durabilidade, que tem um filtro de micropartículas de maior resistência. O paciente, quando retirado do quarto de isolamento, deve usar máscara cirúrgica, que é uma máscara que contém um filtro de menor potencialidade para filtragem e sempre que possível esse paciente deve estar em isolamento. O profissional sempre deve manter a porta deste quarto de isolamento fechada e sempre que for entrar no quarto deve paramentar-se principalmente com máscara e ao sair deve retirar este equipamento. Quando não houver a disponibilidade de colocarmos o paciente em um quarto privativo mantendo o isolamento, o paciente pode ser acomodado com outros pacientes portadores das mesmas infecções. Contudo, destaca-se que pacientes portadores de tuberculose resistente ao tratamento não podem ser colocados com outros pacientes portadores de tuberculose. O transporte desse paciente, embora já tenhamos falado que ele deve usar máscara quando retirado do quarto, esse transporte deve ser evitado sempre que possível. Porém, na sua realização necessária, deve-se colocar a máscara cirúrgica no paciente. Um ponto importante para se destacar das máscaras é que qualquer uma delas, na vigência de estar molhada ou rasgada, deve ser imediatamente trocadas.
Ainda temos a precaução para prevenção de contaminação por gotículas. Neste risco de contaminação, são necessárias as seguintes precauções: a higiene das mãos antes e após o cuidado com qualquer paciente, qualquer procedimento. Aqui o uso de máscara cirúrgica, tanto para profissional quanto para paciente, caso seja retirado do isolamento, e sempre que possível o quarto privativo como isolamento. Esta precaução é indicada para pacientes portadores de meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, entre outras patologias que possam contaminar trabalhadores por gotículas. Quando não houver o quarto privativo, devemos sempre colocar este paciente com outros pacientes infectados pelos mesmos micro-organismos, sempre mantendo uma distância mínima entre cada leito de 1 metro. Conforme mencionado, o paciente deve ficar em isolamento e ser retirado de forma mínima. E quando retirado, deve ser transportado com máscara, evitando a contaminação de outros. Temos ainda a precaução de contato, que é utilizado juntamente com as precauções padrão. As precauções padrão, como já mencionado, inclui o uso do óculos e máscara, o uso de avental, sempre que tivermos contato com secreções ou fluidos orgânicos. Os pérfuros cortantes também devem ser desprezados corretamente. Deve-se usar luvas e avental para manipular o paciente e qualquer cateter, drenos, tubos, sondas ou equipamentos que estejam em contato com este cliente. O profissional deve imediatamente, antes do contato, colocar as paramentações, ou seja, avental, luvas, e tocar no paciente. Ao término, ele deve remover e higienizar as mãos. O paciente deve manter-se isolado em quarto privativo sempre que possível. Destacamos que, se não conseguirmos deixá-lo em quarto privativo, internação com pacientes em uma distância mínima entre leitos de 1 metro. Os equipamentos para aferição dos sinais vitais, como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio, são de uso exclusivo do paciente, devendo ser higienizado com álcool 70 antes e após o uso e permanecer no quarto do isolamento. As referências utilizadas para esta aula é o livro Manual de Procedimentos para Estágio em Enfermagem, a norma regulamentadora 32, disponível no site do Corém São Paulo, e as medidas de precaução padrão recomendadas pela Anvisa. Nosso próximo conteúdo são as precauções padrão para o uso no cuidado com o paciente portador de Covid-19. Até a próxima!